Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Muita chuva aqui na minha região, então se vocês escutarem alguns barulhinhos aí de fundo, é a chuva. E aproveita e comenta aí de onde que você está assistindo esse vídeo, como que está o clima aí na sua região também, que já tem alguns dias já que é geralmente chuva, para um pouquinho e a chuva volta. Mas bora lá. Bora conversar um pouquinho hoje se todos os homens são betas por natureza. É algo que me fez refletir depois da notícia aí de um acontecido no BBB. Eu não acompanho não sei nem se eu posso falar seriado ou reality show, na verdade, né? Mas a gente acaba vendo as notícias, enfim, fica sabendo. Mundo globalizado, né? Todo mundo sabe de tudo. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe de tudo, não sabe de nada, né? Porque você acaba não se aprofundando nos assuntos que você acaba passando o olho. Mas vendo essa notícia, me veio uma grande questão na cabeça, confirmando já uma linha de raciocínio que eu tenho, na verdade, sobre todo homem ser beta por natureza. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre o homem. Ele já é moldado a ser um beta através da família, através da criação dele. Então, quando ele tá ali, ele nasce até basicamente os 6, 8 anos de idade dele, que ele vai basicamente adquirir toda a base de vida que ele precisa. Então, geralmente é até os 6, 8 anos de idade, a criança recebe toda a base, a estrutura dela, para que ela, a partir daí, comece por si só a construir toda a personalidade dela, enfim. Aí você começa a reconhecer e entender melhor, talvez, como que essa criança será futuramente, né? Principalmente a personalidade dela, o jeito, gostos, manias, e enfim. E o homem, ele acaba passando por uma pré-alienação já nos primeiros anos de vida dele, porque geralmente ele vai acabar passando mais tempo, principalmente nos nossos anos e dias atuais, ele vai acabar passando mais tempo com a mãe, ou em muitos casos o pai ele vai conhecer. Então, se você prestar atenção, é muito comum o homem não ter uma base masculina perto dele, para ajudar no desenvolvimento dele e ele entender melhor como que é ser um homem na sociedade atual. Principalmente uma sociedade onde deixou aqueles valores mais antigos de lado. Valores que eram mais importantes, que hoje você vê muito falando aí se quando o homem tem esses valores ou jeitos, enfim, é mais chamado de machismo e etc. Depois de ver essa notícia, como eu falei aqui, me veio um pensamento que eu tenho sobre o homem por natureza ser um beta já. Porém, entretanto, por que muitos desses homens, mesmo chamados sheds, ou quando o homem ele decide viver de forma mais isolada, por que tudo isso não vai transparecer tanto na personalidade dessa pessoa ou na própria atitude dessa pessoa, quando nós temos a oportunidade aí de evidenciar essas pessoas em algum lugar, enfim, aí na rua, na sociedade? Por que muitas dessas pessoas a gente não consegue entender e ver, falar assim, não, essa pessoa é sim um beta, devido à oportunidade, custo de oportunidade, né? Então, essa pessoa, ela é um shed, ou ela se passa por uma pessoa mais isolada, porque o betismo intrínseco e criado dentro dela ainda não foi provado. E na própria Bíblia, nós vemos, não, lógico, falando desse assunto, mas algo que nós podemos correlacionar, que é a luta contra o pecado. O próprio Paulo fala que às vezes ele precisava esmurrar, bater no próprio corpo para lutar contra o pecado que existia dentro dele, né? Então é como se nós estivéssemos esse ser beta dentro de nós, querendo sair a qualquer momento, e nós precisássemos ficar lutando e esbofeteando e, enfim, agredindo mesmo, de forma consciente, lutando contra isso, para que isso não venha à tona e a gente não demonstre isso para as outras pessoas. Então isso é muito ligado com oportunidade.
essa pessoa, ela só vai continuar demonstrando ser o que ela é enquanto a oportunidade propícia para tirá-la da linha não surgir. A partir do momento que surgir uma oportunidade ou uma oportunidade que se interligue com algo da criação da pessoa, algo de forma mais íntima, né? Por exemplo, o Shed, ele vai ver alguma pessoa com traços mais íntimos ou traços mais relacionados à pessoa que ajudou na criação dele, e ele tem um afeto por essa pessoa, automaticamente ele vai espelhar nessa outra pessoa. A partir do momento que isso acontece, pronto, o beta dentro dele acorda e vai sobressair sobre o que ele é naquele momento ali. E o grande diferencial nosso aqui, principalmente que eu tento passar no canal, lembrando que tudo isso aqui é uma linha de pensamento que eu tenho, eu não estou falando que é verdade ou não, mas faz muito sentido como linha de pensamento, é que nós precisamos ter isso, ou as nossas falhas, erros, ou essa versão beta, seja lá como você queira chamar, você precisa ter isso de forma muito clara na sua cabeça, que você é isso, que você está sujeito sim a pecar, a cair, a ser um beta. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que você tem isso de forma clara e é verdadeiro consigo mesmo, você consegue lutar contra isso de uma melhor forma. Então você consegue colocar estratégias, você consegue pegar ferramentas e artifícios, colocar ao seu favor para que isso trabalhe para você. Então, por exemplo, já falamos aqui algumas vezes sobre o modo Ghost, pessoas que vivem mais afastadas de tudo, e isso pode ser uma forma gritante dela falando, olha, eu sou um super beta, porém eu estou usando isso daqui, essa minha realidade que eu estou vivendo ao meu favor, e assim eu não me coloco em situações que possam fazer esse beta adormecido acordar. Isso é um olhar também sobre essa ocasião. Beleza, pessoal? Então, basicamente o que eu quero falar com vocês hoje é isso. Tenha sempre muito claro todos os seus defeitos, as suas falhas, quem você pode se tornar caso você se veja em uma situação de estresse, de desconforto. E a partir do momento que você tem isso claro, você consegue monitorar, você consegue trabalhar em cima, você consegue ser alguém melhor, buscar ferramentas para driblar aí essas coisas que possam acontecer com você. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, complementar o vídeo de alguma forma aí também nos comentários. O vídeo ele não acaba simplesmente aqui, né? Ele pode continuar aí nos comentários também. Um grande abraço e até a próxima.